a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Boa noite a todos vocês que estão nos seguindo hoje na nossa live, falando sobre psicologia. Quero dar boa noite aos meninos, Rafael, Rogério, que estão aqui animando as nossas lives com um pouquinho de música. Minha amiga, minha dermatologista, doutora Lúcia Miranda, que hoje vai partilhar com a gente seus conhecimentos sobre psicologia e medicina, né, dermatologia, né? Hoje tenho certeza que nós temos bastante coisa para falar com vocês. Nós já conversamos um pouco, né, sobre isso, tivemos alguns encontros preparando essa noite para que a gente pudesse ajudar todas as pessoas que estão nos seguindo com aquilo que a gente conhece um pouco, dividir com vocês as nossas experiências. Boa noite, Francisco, que está aqui nos acompanhando, nos ajudando, Carol, que está transmitindo aqui através das nossas redes sociais. Hoje, como os meninos cantaram aqui, como o Roger e o Rafael estavam cantando, nós vamos falar sobre o tempo. Algumas pessoas até podem pensar assim, o que tem a ver tempo com psicologia, né? Ou ainda mais com dermatologia, né? O que nós vamos falar para as pessoas que têm essa conexão, né? Tem tudo a ver. A psicologia, e eu sempre vou relembrar vocês que eu estou falando baseado na teoria da Gestalt terapia, que é a psicologia que eu sigo, né? E a Gestalt terapia ela vai falar sobre a questão do tempo de uma forma muito simples e muito clara, que é o que nós vamos tentar abordar com vocês hoje. A psicologia da Gestalt fala sobre o aqui e o agora. Então, na Gestalt terapia,
As pessoas têm que tentar estar sempre no presente. A força, o esforço do terapeuta da Gestalt é trazer o seu cliente, trazer o seu paciente para o presente. Porque onde nós devemos viver de fato é no presente. Porque é a única coisa que nós temos, né? Então, é o que nós chamamos de presentificar a nossa vida. Nós precisamos estar inteiros no presente. Nosso pensamento, nosso corpo, nossa alma, ele deve estar no presente. Isso é sinal de saúde mental. Então, quando nós falamos de alguma pessoa que não tem saúde mental, a gente sempre vai tentar identificar onde que essa pessoa está presa. Se ela está presa no passado, ou se ela está adiante, se ela está presa no futuro. E aí a Gestalt vai propor para essas pessoas que têm essas dificuldades a fazer uma atualização. Então, a expressão atualização é justamente tentar fazer com que a pessoa ela tente compreender que o que ela tem que fazer é viver o aqui e o agora, que é o que existe de fato. Porque o passado já passou, não tem nada mais a ver com a gente, né? Passou, é passado. Você não pode modificar o seu passado. Você não pode fazer inferência no seu passado. A única coisa que você pode fazer é viver o aqui e o agora. Então, é sobre isso que nós queremos falar. A necessidade de vivermos no aqui e no agora, né? Então, algumas pessoas, às vezes, gostam muito de falar: ah, mas antigamente, ou no passado, ou quando eu era criança, e sempre vão trazer recordações antigas para tentar justificar a sua vida, para tentar justificar alguns comportamentos em que estão vivendo. Essas pessoas, presas no passado, elas são pessoas que nós consideramos como neuróticos. Os neuróticos, eles não conseguem fazer atualizações, não conseguem modificar o seu tempo por estarem presas ao passado. E também tem aqueles que a gente fala que são os ansiosos. A ansiedade é uma doença muito atual, né? Nossa. Hoje nós falamos muito, todo mundo, ai, eu estou ansioso, ai, não sei o que eu estou fazendo. A ansiedade é uma doença típica das pessoas que vivem no futuro. As pessoas não estão vivendo no presente, elas estão sempre à frente do seu tempo, que também causa doenças, né? Então, o que nós temos que pensar é que nós temos que presentificar a nossa vida, trazer para o presente. Esse é o esforço, né? Às vezes nós até brincando, a gente vira e fala assim: algumas pessoas não conseguem estar inteiros nas relações. A gente pega sempre pessoas fracionadas, né? Quando entra dentro de uma relação, vai dizer: ah, porque a minha ex-mulher, ah, porque o meu ex-marido fazia isso, fazia aquilo. Mas você não vive mais na relação do passado, né? Você não tem mais a relação com o seu ex-marido. Ah, eu tenho muitos problemas com ciúmes porque eu fui muito traído, né? Então vamos atualizar isso, né? Então vamos ver se as pessoas com quem você se envolveu eram pessoas maduras, né, afetivamente, porque só uma pessoa madura afetivamente pode entrar dentro de uma relação. Então às vezes você dá um tiro na pessoa errada, né? Pegou ali uma pessoa e trouxe para a sua vida, e aí isso te traumatiza, né? E aí toda vez que você entra numa relação, você vai dizer a mesma coisa: ah, eu não acredito nas pessoas, eu não confio. Não, então você tem que esclarecer as coisas. Você não acredita naquela pessoa, o seu problema foi com aquela relação, e não com você nem com todo mundo. Porque a gente também vai se distanciando de determinadas situações, de determinados problemas que não são nossos, né? Às vezes a gente começa a viver uma relação na nossa vida, a gente começa a agir, a se comportar na nossa vida com o comportamento de pessoas que inferiram o seu jeito de ser na nossa vida. E essas pessoas, elas não podem nos determinar a nossa forma de ser, de agir. Às vezes até um pai que faz esse tipo de coisa, né?
um pai que faz com que você seja uma pessoa sempre muito submissa, né? Que não admite que você fale, que não admite que você se expresse, né? Você vai se tornar uma pessoa embotada. E aí nas suas relações com o outro, às vezes você não consegue levantar a voz e você não consegue colocar-se, expor o seu pensamento, né? Expor a sua verdade, né? E aí você chega no consultório, o que nós vamos fazer? Atualizar. Vamos fechar essa gestalt da sua relação com seu pai, da sua relação com seus ex-namorados, das suas relações com seus ex-maridos, né? Vamos fechar essas gestaltes e vamos atualizar, porque a vida segue. A pessoa fica até infantilizada, né? Então, porque meu pai não me deixava falar, porque meu pai me batia quando eu me posicionava contrário a ele, né? E essas questões vão trazendo, isso é o passado. Então, aqui, agora, e a gente tentar modificar todas essas coisas, né? Tem pergunta aí, Carol, se eu vi você se mexendo aí? Não. Ninguém tem dúvida não, né? Até agora, né? Tudo ok. Tá tudo ok. Doutora, sim, fala pra gente também sobre esse tema. Então, é muito interessante esse tempo que nós estamos discutindo aqui. Porque, na verdade, é o que o padre falou com muita propriedade, as doenças, elas têm uma localização nesse tempo, no hoje, que raramente nós mesmos nos vemos assim, oi, peraí, eu estou vivendo aqui agora, ou eu estou vivendo uma coisa que aconteceu lá atrás, que de repente me paralisa, que de repente eu fico sofrendo com aquilo. E como o padre bem disse, hoje existem sociedades, a medicina e a psicologia, elas têm uma comunicação direta. Nós não conseguimos tratar o paciente do ponto de vista médico, e aqui vem uma interrogação, como assim uma dermatologista falando dessa questão que é tão correlacionada e que não consegue ser separada. Por incrível que pareça, na nossa área, crise é sinônimo de quê? De muito trabalho. Porque, como o padre bem colocou, quem está lá vivendo o passado é uma pessoa que é depressiva, ela fica remoendo aquilo, ela fica remoendo. Então, ou ela come demais, e aí vai gerar o quê? Uma obesidade, ela vai sofrer, provavelmente, futuramente, vai ter algum problema cardíaco, ou ela vai ser aquela pessoa que se tranca no quarto, não toma banho, não quer ver a luz do dia e que não se alimenta adequadamente, também vai ter um transtorno, né? E aquela outra situação que nós jogamos para o futuro. Quando eu chegar lá, eu vou fazer tal coisa. O ano que vem eu vou fazer... Não. Nós temos que saber, sim, valorizar o nosso passado, porque, na verdade, nós tivemos modelos muito fortes, tá, com os quais nós nos identificamos no decorrer da nossa vida. E esses modelos, quando eles vamos supor, foram modelos bons, obviamente que nós vamos crescer, vamos ser pessoas prósperas na vida, mas existe o outro lado, o lado patológico, aquele modelo que o padre citou, esses pais que são, assim, punitivos, né? Eles oprimem, o filho não tem direito a nada. Obviamente, essa pessoa ela vai ter problemas em várias esferas da sua vida. Na esfera afetiva, na esfera laborativa, na esfera sexual, que é uma coisa muito importante, e em várias lives que a gente vem fazendo, é imprescindível a gente falar de uma questão que é esse viver aqui e agora, mas focando principalmente no aspecto da autoestima. A autoestima é uma coisa que é fundamental na nossa vida. A autoestima diz
respeito a como eu me vejo perante o mundo. Você no seu consultório, e eu no meu também, porque eu como dermatologista, às vezes a pessoa chega com uma queixa que, ao meu ver, aquilo não é bem da forma como ela está, não é real. Então ela cria uma situação. Você também deve ter vivenciado muitas situações. Várias. É muito interessante, né? Eu estou lembrando agora de uma moça que eu atendia no consultório, que ela é dentista. Ela é dentista, não deve ter morrido, era jovem, né? Ela é dentista. E uma moça jovem, linda, né? Assim, você olhava para ela, você não encontrava defeito. E a questão que levou ela para o consultório foi a baixa estima, né? As dificuldades de se perceber, a dificuldade de se enxergar. E se enxergar de uma forma deturpada. Né? Ela se olha no espelho e ela vê uma outra pessoa. Então isso é justamente o que nós estamos dizendo. Isso diz respeito não à pessoa, à sua imagem, mas o que está ao redor dela. O que as pessoas vão inferir na vida dessa pessoa, na cabeça dessa pessoa, que vai fazer com que ela tenha uma imagem distorcida dela mesma, né? Eu li esses dias sobre Freud e ele falava uma coisa justamente ligada a isso. Ele dizia assim, olha, às vezes a sua baixa estima, os seus problemas pessoais não são problemas seus, são problemas das pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, às vezes, nós precisamos distanciar de algumas pessoas. As pessoas que puxam a gente para baixo, as pessoas que sempre falam de forma negativa da nossa... Críticas destrutivas, né, que são assim, terríveis. Nós estamos falando de modo muito genérico, mas esse tipo de situação acontece muito dentro de casa. Quantos pais e quantas mães são pessimistas em relação ao olhar para o seu filho? Né? Esse menino é burro, ele nunca vai ser ninguém. Né? Essa menina é feia, olhe para ela. Né? Todas essas falas, hoje talvez eu acho que é menos, a gente ouve isso menos. Né? É muito, você não tem noção como isso é uma coisa frequente. E existe uma coisa mais importante, que às vezes é a competição de uma mãe, vamos supor, eu tenho muito no meu consultório isso, competição de uma mãe com a filha. É interessante né? Isso. Você deve a gente pensa que não existe isso. Né? A gente pensa que esse tipo de situação, ela não é real. Né? Ela não acontece, mas acontece. A relação, às vezes, eu tenho uma amiga que me contava sobre isso. Ela dizia assim, meu pai tinha um amor que era filha única, era 3 homens e ela. Ela dizia, meu pai era o homem mais carinhoso do mundo comigo, me tratava bem, me chamava com apelidos carinhosos, e minha mãe sentia muita raiva disso, porque ela sentia ciúmes da relação que o meu pai tinha comigo. Né? Quer dizer, uma relação de competição. Exatamente. Né? A mãe tem dificuldades de aceitar o carinho que o pai tem pelo seu filho. Exatamente. Né? Isso que você falou, eu acho tão importante, porque você sabe muito bem que até os 7 anos você está construindo a personalidade da criança. E muitos pais fazem, e isso é real. Você é um burro, você não aprende, você não tem jeito, você é muito feio, né? É exatamente isso que acontece. E sempre diminui as pessoas, né? Sempre faz Agora, com que elas o que é importante que eu verifico, quando chega um paciente, que é óbvio que eu olho o meu paciente como um todo, e eu não consigo deixar de observar a necessidade que eu tenho do seu trabalho vinculado ao meu. Porque eu trabalho a imagem da pessoa. Agora, a autoestima, quando ela vem distorcida, ela tem que ser ressignificada. E muitas vezes eu dou um exemplo que vamos supor, você, naquele momento da sua vida, que você sofreu aquela situação, e aquilo fica gravado em você,
e você cresce e você continua lá atrás, Preso. está preso. Quando eu observo isso, mais do que nunca, eu encaminho o meu paciente para uma terapia. Porque ele precisa, é como se ele olhasse um objeto sob um determinado prisma. Porque no momento que aconteceu essa situação, ele não tinha recursos internos suficientes para poder interpretar e falar, não, eu não sou isso. Exatamente. E esse é o trabalho que você faz. Porque Que você pega os cacos e você começa a colocar cada caco no seu lugar. Exatamente. Para formar a pessoa como ela realmente é. É interessante a fala dela, porque é exatamente o que acontece. Por que nós trazemos traumas? Porque a gente não tem repertório para interpretar aquela situação abusiva ou agressiva, aquela agressividade que a família tem. Você é uma criança, você não sabe como fazer e como reagir nessa situação. É o que a gente chama, né? Não tem repertório. Você não tem repertório. E aí o que acontece? Você continua repetindo essa situação, que é o que a Gestalt chama de neurótico. Você sempre vai repetir a situação sofrida, né? A situação, você vai repetir e você não vai conseguir sair dessa situação. E aí, então, por isso que você precisa de um terapeuta. E eu acho que é interessante a gente fazer um merchan, né, para os psicólogos aqui, né, com certeza. fazer terapia, porque todo mundo acha que terapia é uma coisa desnecessária, que a gente não precisa fazer terapia, que a cabeça está tudo ok, né, que a gente está tudo bem. Só que quando a gente vai fazer análise da nossa vida, a gente vai percebendo que a gente precisa de ajuda profissional. E não adianta você ficar naqueles livrinhos de autoajuda, porque a questão fundamental do neurótico é que ele não consegue enxergar o seu comportamento repetitivo. Exato, ele só consegue ver aquele ângulo. E aí você chega e mostra para ele, você está vendo isso aqui, mas eles estão vendo essa lateral, eles estão vendo essa parte. Então você ressignifica. Exatamente. E ele consegue entender que não é só aquele caminho de sofrimento que ele está, que ele precisa viver. Que você pode mostrar que existem vários outros caminhos. Não é? Nós temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Tem uma pessoa, Cecília, obrigada por estar assistindo. Uma pessoa, minha paciente, minha amiga, um beijo, obrigada. A Cecília está perguntando como viver o aqui e agora diante da pandemia. Você quer falar primeiro? Vamos lá. Como que a gente pode presenciar essa situação agora? O que a gente pode fazer? Primeiro, você analisa a sua situação pessoal. A primeira coisa. Esses dias eu estava ouvindo o padre Fábio de Mello falando com a Ingrid Guimarães. Ele disse uma coisa que eu quero utilizar, copiar agora dele, né? Ele dizia, em determinadas situações, como da pandemia, a gente tem que seguir os conselhos do avião. Em caso de despressurização, as máscaras vão cair, né? Primeiro que você faz, cuide de si, depois na criança. É verdade. Em qualquer situação, e agora, nessa situação em que nós estamos vivendo, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de si. Então, checa, tá ok? Você não está doente. Então, às vezes, a gente fica escutando na televisão que está dizendo, morreu 1.000, morreu 2.000, morreu 3.000. E, às vezes, a gente começa a desenvolver sintomas psicológicos, mesmo sendo assintomático. Às vezes, tem gente que teve febre, de tanto emocional. escutar. Exatamente. Febre emocional. De tanto escutar, falar que está morrendo, que os caixões estão sendo enterrados na presença da família e que não sei o que. Então, a primeira coisa, cuide da sua mente. Olhe para você. Você está bem? Você está doente? Não está. Você não está doente. Você não foi infectado. Então, volte ao seu prumo. Centralize. Fique equilibrado. Está tudo bem. Então, se alguma coisa vir a acontecer, imagina, eu estou falando do futuro. Então, isso já é coisa dos ansiosos. Já né? está sofrendo pela antecipação. Uma dica para os ansiosos. Se alguma coisa no futuro acontecer com você, então tome uma postura, uma atitude. Exatamente. Mas
se alguma coisa acontecer com você. É verdade. Então, se não acontecer nada com você, é sinal que você vai passar a pandemia sem sentir nada. Como a OMS falou, 80% da população não vão apresentar nenhum sintoma. Vão passar por ela. Nós vamos passar por ela. Uma cicatriz sorológica e ausência de doença em atividade. Nós vamos passar por ela e nem vamos saber que ela nos tocou. Isso. Então, observa. Não sei quantos anos a Cecília tem, se ela está na... A Cecília é uma gata que mora com um gato. Eita! Tá? Você deve estar curtindo seu gato animal, tá, pai? Ah. Animal. Cecília, você está linda, maravilhosa. Tá? A primeira coisa que ele falou que é muito importante, a sua autoestima. Eu sou testemunha, estou te usando, gata? Eu sou testemunha de que você cresceu demais. A sua autoimagem você conseguiu resgatar. Nesse momento, a gente tem que seguir o que a OMS está falando. A gente tem que realmente, sabe, enfrentar esse isolamento social que eu sei que é terrível. Tem hora que você olha no espelho, eu olho no espelho e falo, o que você está olhando? Né? Que você fica extremamente irritado de estar dentro de casa. Mas você tem que ter a certeza de que as suas escolhas neste momento é um momento de você descobrir, como eu falei já em lives anteriores, coisas que de repente você nem sabia que você era capaz de ler aquele livro que você não tinha tempo de ler, eu vou fazer uma aula, eu vou começar a pintar. De repente você tem esse dom, né? Então, tente descobrir o que te dá prazer. E se autocuidar. Se autocuidar. E vai para o consultório que eu estou te esperando semana que vem. Tá? Um beijo, Cecília. Vamos lá, tem mais perguntas. Então, aqui é o pessoal do YouTube, né? A Leide perguntou, a Jacilene partilhou uma coisinha que daqui a pouco a gente lê, e a Leide perguntou assim, nós herdamos esses sentimentos de nossos ancestrais, já é mais para trás, a conversa mais para trás, tá? Quais sentimentos? Eu acho que ela está compartilhando mais lá no começo, né? De que muita coisa que a forma que a gente vive, muitas vezes é condicionada, os modelos, né? A personalidade é uma junção de fatores. Bioquímico, né? Endógenos. Biopsicossocial. E psíquico, né? Então, tem pessoas que têm predisposição para ter uma personalidade mais quente, né? E até ser uma mais depressão. nervosa. A gente sabe que depressão, hoje, a gente pode falar em genética com depressão. Sim. Agora, o comportamento, a maioria deles, eles são aprendidos. Exatamente. Então, são duas questões ligadas à nossa forma de ser, né? O que ela fala de herança, né? A primeira coisa, nós temos disposições interiores, né, internas, endógenas, que a gente fala, as nossas reações bioquímicas, né? Isso fala um pouco sobre as nossas características, né? De ser mais explosivo, de ser mais nervoso, né? Isso. E tem gente que naturalmente vai ser mais Engole calmo. sapo. É. Engole sapo. Fica- Aí o que acontece? Hipertenso. Reage de uma forma panelinha de negativa, pressão, né? Isso, a panela de pressão que vai, de repente, explode. E vai acontecer isso, né? Mas geneticamente falando, eu acho que não. Eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando, daquela coisa da baixa autoestima, do sentimento de inferioridade, né? E aí existe o nosso contexto que vai fazer tudo isso, né? Que vai fazer com que a gente possa se olhar no espelho e ao invés de ver a nossa imagem refletida, a gente vai ver o conceito que o outro tem da gente. Eu tô gordo, né? Tem coisa mais chata do que você chegar e uma pessoa dizer, nossa, você tá gordo, né? Ou então, nossa, você tá velho, É né? verdade. Eu estava partilhando no carro esses dias com os meus primos, que eu tenho uma tristeza de uma pessoa da família, que ela sempre falava assim para minha avó. Minha avó, eu amo minha avó já faleceu, já tem bastante tempo, né? E a minha avó viveu muitos anos, sei lá, 90 e poucos anos, e minha avó era sempre muito cheia de vida, vivaz e tudo. E ela disse que quando ela encontrava com essa parente nossa, ela sempre virava para ela e dizia assim, de uma forma bem pejorativa, bem negativa, dizia, nossa,
Tereza, você não morreu ainda? Você imagina o que é você conviver com uma pessoa negativa, que está sempre ao seu redor, sempre te falando coisas desse nível, né? Então, claro que você vai ter um comportamento que vai te levar para o chão, né? Então, essas questões, elas estão ligadas a questões pessoais, bioquímicas e questões também ambientais, circunstanciais. Eu achei também porque a gente demorou um pouquinho a pegar a pergunta e isso saiu um pouco do contexto já da conversa, né? A Rosânia está pedindo mais uma dica. Ela fala, olha, eu tenho um problema com ansiedade, minha pele fere, tenho 2 tipos de gastrite, sou inquieta e não sei o que fazer. Me dê uma dica, uma luz. Doutora, quer falar agora ou nós vamos voltar e falar sobre esse tema? Que nós já estamos falando há 30 minutos. Meu Deus do céu! Deixa eu aproveitar e fazer a pergunta aqui da Zanza, que eu acho que tem a ver com a resposta que vocês vão dar. Sim. A Zanza quer saber como é que faz, qual é o segredo para fazer a atualização. O segredo. Primeiro é ter um psicólogo, né? E uma dermatologista top das galáxias. Desculpa. A atualização, ela acontece quando a gente começa a perceber que a gente está vivendo um comportamento repetitivo, né? Só que, às vezes, você não sabe que você está tendo esse comportamento repetitivo. Você não percebe. E, para se fazer isso, você precisa de alguém que ao contar da sua vida, ao contar da sua trajetória, ele percebe. Então, esse é o psicólogo, né? Então, o psicólogo vai conseguir te atualizar, né? Vai fechar as gestaltes abertas do passado e vai te trazer para o presente, fazer a atualização, né? O que a gente está dizendo agora, que é o que a gente acredita que é a saúde mental, o que é saúde mental, que é o viver aqui e agora, presentificar as nossas atitudes, né? Vamos cantar uma música, aí depois nós vamos falar sobre a pele. Sobre a pele. Isso. Vamos lá. Vou para você. O tempo e suas cirandas, os momentos, as lembranças, o que vai ficar? O tempo é o eterno emoldurado num retrato de infância. O tempo é a esperança de que um outro tempo venha para nos visitar. O tempo é um presente, vá desembrulhar. O tempo planta rugas, muda ares, novos lares, sempre vem. O tempo é piso novo, esperando os arranhões das nossas danças. O tempo é a criança pela rua, vendo que a noite vai chegar. O tempo é um presente, vá desembrulhar. Quanto tempo faz que você não olha para trás? Ou quem sabe quanto tempo tem que você não sonha? Pare e pense bem, a eternidade é logo ali. Nela o tempo já não é ninguém, mas até lá, cuide bem do tempo. Quanto tempo faz que você não olha para trás? Ou quem sabe quanto tempo tem que você não sonha? Pare e pense bem, a eternidade é logo ali.
E ela fala bem desse tema, né? Que a gente está explanando agora, refletindo agora, né? A gente quer mandar beijo, né, doutora? Quer mandar beijo para Karine, para o Javier. Javier, meu amor, você está se cuidando do corona, por favor, tá? Te amo. Como é que tá aí na Espanha, meu amor? Ó, beijo grande, tá? Irene, gente, olha, eu tô feliz. Karine, te amo, viu? Obrigada. Obrigada por estar nos prestigiando e todos os outros que estão aqui, né? Que são, muita gente, me perdoem, não dá pra gente ler todos. Voltando à questão da pergunta realizada, né, sobre a pele. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a pele é o maior órgão do corpo e o único órgão em que nós conseguimos palpar. Na verdade, quando eu disse no início que a dermatologia e a psicologia, os aspectos psicológicos, sistema nervoso, eles têm a mesma origem embrionária. Eles vêm do ectoderma. Por isso, não tem como você separar reações cutâneas de emoções. Tá? Então, por exemplo, acne. Acne é uma doença extremamente frequente na nossa área. E o problema é que a pele, ela está muito próxima das nossas mãos. Então, quando as pessoas apresentam algum tipo de distúrbio, por exemplo, de ansiedade ou mesmo de depressão, porque quando a gente fala em depressão, as pessoas acham que estar deprimido é você se fechar num quarto, cobrir a cabeça e falar não quero ver nada. De jeito nenhum. Existem vários tipos de depressão. Existe a depressão ansiosa, que é aquela depressão que eu estou aqui, mas eu quero ir lá para fora, daí eu estou lá fora, não, mas eu quero voltar. Então, isso é uma mistura de depressão com ansiedade, sem falar nos transtornos do pânico, a ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, tudo isso está relacionado. E não tem como você desvincular da pele. Por quê? Porque é o nosso cartão de visitas. Projeta tudo que está dentro. Tudo que está dentro. E aí, quando você quer atingir alguém, se auto-infringir, o que você faz? Eu tive uma paciente, que eu acho que é interessante, né? Ela tinha um problema muito sério na família e aparecia um pontinho preto no nariz. Ela ia para casa, pegava um alicate de tirar a cutícula e ia cutucando, virava um buraco. A gente implorava, mas não adiantou. Aí o que ela precisou? Precisou ser encaminhada para uma terapia. E foi descoberto que era um problema extremamente sério, que acontece porque a mídia não divulga, né? Tem muitos problemas assim, sérios ligados até à sexualidade dentro de casa, abuso, né? O abuso, normalmente, os abusadores são pessoas próximas. Né? Estão então, dentro de casa. Você pode falar perto, muito bem né? sobre isso, não é? Claro, nós temos situações que a gente vê de forma muito recorrente, né? De abusos familiares, o abuso de pessoas muito próximas, né? Pai, padrinho, padrasto, avô, primo, isso, irmão, né? Isso. São situações de pessoas que estão muito perto da gente, que às vezes tem que a gente... As pessoas que estão perto, né? Não percebe. Não percebe até quando alguém fora de casa, por exemplo, questões de pedofilia, por exemplo, Sim. né? Às vezes o abusador é o avô. E o pior, muitas vezes há um consentimento implícito pela mãe, né? Eu já tive casos em que a mãe era conivente com a situação, né? Então, quer dizer, a gente tem que parar, é muito sério. Eu acho que esse aspecto psíquico, eu acho que é fundamental.
Eu acho que todo médico tinha que ter uma formação em psicologia para poder entender o paciente, poder detectar o problema e encaminhar para que haja um tratamento. Porque não adianta o paciente chegar no meu consultório e falar assim, ai, doutor, eu estou me sentindo horrível, ai, olha, eu olho no espelho, nada fica bom. Ah, tá bom, meu amor, vamos fazer um botox, vamos fazer seu lábio, vamos... É dentro dela. É importante que nós médicos, eu vi que tem muitos amigos médicos aqui presentes, muito obrigada, nós não podemos tratar sintomas. Se nós tratamos sintomas, nós estamos corroborando para que essa doença evolua, tá? E tem muitos casos, depressão e suicídio, a gente não precisa nem fazer pesquisa, a gente já sabe que é uma realidade. Claro, com Não certeza, é? com certeza. Então, o que a gente está querendo frisar novamente são das questões que estão ligadas ao passado, ou de situações que vão sendo repetidas, né? E que a gente precisa resolver primeiro, né? Então, a atualização, quem fala, o Zanza? Foi. Atualização. A Zanza perguntando o que a gente faz para a gente fazer a atualização. Então, primeiro, identificar o problema, né? Se existe uma situação ao seu redor, que é uma situação agressiva, enfim, que te entristece, que te faz mal, primeira coisa é sair desse ambiente adoecedor. Primeira coisa, é uma relação que está te adoecendo? As pessoas às vezes não se dão conta, mas elas têm relações abusivas, que os maridos, que os namorados muitas vezes tratam mal. Então não existe, às vezes, as pessoas pensando, isso é normal, ele me trata assim, ele é grosseiro comigo, ele é áspero, ele faz isso. Tem situações que não são normais. Nossa. E aí você tem verdadeira convicção de que a situação não é normal quando a pessoa começa a apresentar um problema interno, né? E que começa a explodir aí no câncer, em determinados problemas. Não, é natural, eu acho que é natural isso. Não é natural, por isso que o seu corpo não está reagindo de forma natural. Então, cuidar do passado, cuidar das relações, né? Pensar que você deve viver agora sem muitas pressões na sua cabeça. As pessoas, ser feliz. E tirar a face dessas pessoas negativas, essas pessoas que sugam a sua energia, né? Que ficam sempre se lamentando, jogando para você a carga negativa. Essas situações, essas pessoas são pessoas também adoecedoras. Né? Agora eu queria chamar a atenção para um aspecto também muito importante, que são os ganhos secundários da vida. O que você me diz da Gestalt? Mas realmente rasos. Por quê? É porque existe na nossa cultura, infelizmente... Tem que ter algo de positivo no meio dessa desgraça toda. Né? Eu acho que está havendo uma inversão do ser pelo ter. Então a pessoa permanece naquela relação para não perder, de repente, coisas bobas que ela acha que aquilo é que faz. Que ela pode ser o próprio casamento, né? Porque eu preciso de um homem do meu lado, né? Para chamar de seu. Porque eu preciso do dinheiro, né? Porque ele me mantém, né? E existem outros ganhos, né? Que às vezes faz com que a pessoa fique numa situação adoecedora. E é uma cegueira, é como se ela estivesse com óculos de grau sem necessidade, e quando ela chega numa terapia, que o terapeuta mostra para ela, fala assim, peraí, vamos tirar um pouquinho esse óculos. Quando ela consegue tirar esse óculos, que deformava tudo que ela via ao seu redor, ela vê que realmente as coisas não eram negras da forma como ela percebia. Que ela realmente não tem nada a ver com aquela figura que ela se projetava, que ela se via, né? Ela se enxergava. Então eu acho que é fundamental. Eu, assim, super valorizo esse compartilhar, né, de pacientes. E nós conversamos sobre um caso clínico à tarde. Eu acho que você iria enriquecer demais com aquele caso clínico que nós conversamos. Do cachorro? Do cachorro. Então, eu tive uma paciente que ela tinha um trauma
de infância que ela não sabia, né? Que se reproduzia em situações paralisadoras da vida dela. Quando ela tinha uma situação muito difícil, muito negativa, ela se sentia paralisada. E analisando a história dela, fui conversando com ela, ela me relatou um fato antigo, quando ela tinha mais ou menos 6 anos, né? Ela foi na casa do amiguinho, do irmão dela, chamar o amiguinho para ir brincar com ele. De manhã cedo, né? Todo mundo estava ainda se preparando para levantar, essas coisas todas. Ela chegou, o portão estava aberto, ela entrou na casa do coleguinha e de repente, quando ela pensa que não, veio um cachorro que em pé ficava maior do que ela, né? E mordeu ela toda, e azunhou ela toda, e ela gritava, né? Até quando apareceu alguém que tirou o cachorro, mas a gente tinha feito o estrago, né? A vida seguiu, ela casou, teve filhos, e sempre enfrentava situações na vida onde, quando as coisas estavam muito difíceis, ela sentia uma asfixia, ela sentia um pânico, uma ansiedade muito grande, né? Até o dia que o marido, que ela amava demais, né, pediu a separação, né? E quando eles estavam voltando de uma viagem, que nessa viagem pediu a separação, ela não conseguia entrar dentro do avião, né? Ela entrou dentro do avião, mas quando fechou as portas, né, que ela se sentiu presa, coagida, né, pressionada, ela começou a ter uma grave crise de pânico, de ansiedade, e o avião já com as portas fechadas, pronto para decolar, teve que voltar e descer ela porque ela não conseguiria seguir, né? E aí depois essas situações se repetiam. Então, era uma retomada ao passado, presentificar exatamente isso, dizer para ela, olha, há, sei lá, 40 anos atrás você era uma menina e você não conseguia reagir diante desse cachorro, diante desse animal. Hoje é diferente. Você pode reagir às situações difíceis, né, ameaçadoras, né? Você pode se levantar, você é uma mulher inteligente, bem-sucedida, né? Você pode reagir de uma forma contrária a isso. Então esses diálogos, essas conversas ao longo do tempo fez ela tomar consciência que o fator disparador do pânico dela era uma questão traumática do passado que não era mais presente. Não é mais presente. Ela perdeu uma vida quase. O cachorro não está mais lá, ela não é mais pequena, ela não tem mais por que sofrer com essa situação que já passou. É verdade. Né? Então, presentificar seria justamente fazer com que ela tome consciência e supere essa questão passada. Né? Eu acho que outro aspecto importante a se colocar é o quanto nós temos a tendência a repetir coisas que nos fizeram sofrer. No meu doutorado, na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito esse aspecto da memória. A memória emocional. A memória emocional é algo assim real e está comprovado que a nossa tendência é de guardar lá no nosso sistema límbico, no cérebro. Todas as nossas vivências passam por lá. Mas o que fica realmente registrado foi aquilo que foi muito forte e ruim. Exatamente. E a gente repete situações. Eu estudei uma outra teórica de uma linha terapêutica que chama EMDR. Conhece, né? Ela é uma teoria, eu esqueci agora como é que a gente fala, que trabalha com o cérebro. Ela é muito ligada a esse aspecto neurológico. Exatamente, neuropsíquico. Neuropsíquico. Né? Então, ela fez uns estudos, ela desenvolveu a teoria dela justamente baseada nessa questão que você está falando agora. Uhum. Ela disse que o cérebro, quando a gente tem um trauma, se você fizer uma ressonância, né, no cérebro, você vai ver que o cérebro ele apresenta os pontos pretos. Sim. Esses pontinhos pretos que estão lá são as situações traumáticas da vida. E ela desenvolve uma teoria
onde ela que que com um movimento rápido dos olhos, é isso que quer dizer? REM é quando você sonha. É MDR, né? Eyes Movement meu inglês de aeroporto. Rápido dos olhos, né? Que quando você movimenta os seus olhos pensando na situação traumática, e isso precisa ir para o consultório também, para aplicar essa técnica, né? Você consegue desensibilizar, você consegue apagar as situações traumáticas. E ela dá até um exemplo, é como se tivesse um carro brecado na descida, Isso. e quando você faz a técnica, a terapia, esse carro desce e some, né? Tanto que ela convida os pacientes a fazerem a ressonância do cérebro antes da terapia e depois para ver os pontos desaparecerem. Então, esses registros que a gente tem no cérebro, né? Claro que não vamos deixar adiante. Nós estamos além do nosso tempo. Já era para ter acabado há 10 minutos, né? Eu quero só concluir falando um pouco da nossa relação do tempo com o cristianismo, né? Com a nossa fé, que é o que a gente acredita, né? A última música que o Roger cantou, inclusive, falava um pouco disso, né? Como que o cristão se vê no tempo, né? Qual é a nossa postura, o nosso posicionamento no tempo, né? Nós não somos atemporais, né? As situações passadas, elas podem ser, quando a gente se arrepende dela, ela pode ser apagadas, né? Então, eu costumo muito falar isso para as pessoas. Às vezes, elas chegam na confissão, né? No confessionário, e elas se confessam de um pecado centenas de vezes, o mesmo pecado. E eu tento alertá-las em relação a isso. Eu digo para elas: olha, Deus já te perdoou, mas agora você precisa se perdoar. Não é mais uma questão de simplesmente de pecado, mas de você acreditar que a graça de Deus alcançou a tua alma e apagou o teu pecado, né? Então você está livre. Quem se arrepende, quem confessa-se, quem se arrepende se confessa, tem o pecado, tem o passado, o pecado passado apagado. Então Deus nos permite viver agora, nesse momento presente. Nós não precisamos viver presos no passado. Deus nos ama e nos perdoa. E por isso Ele nos empurra para o presente, para o agora. Nem Deus quer que você fique no passado. Então, quando a gente tem uma questão passada, você não foi legal, você fez alguma coisa de errado, arrependa-se. E acredite no amor e na misericórdia de Deus, né? E a partir daí temos que viver no presente. Ressignificar e colocar em prática, né, aquilo que realmente te faz bem. Exatamente, acreditar, né? Ter fé e seguir adiante. Pode mudar. Né? E, sobretudo, falando do futuro do nosso ponto de vista espiritual, católico, né? O que a gente tem é justamente isso, que nós somos pessoas que têm os pés no chão, mas os olhos voltados para Deus, né? Para o fim da nossa vida. Então, se a gente projeta o nosso olhar no futuro, a gente tem que entender que agora nós temos que ser uma pessoa boa. Então, se eu quero seguir adiante, se eu quero encontrar Deus no reino dos céus, eu quero a vida eterna, então eu preciso, a partir de agora, ser uma pessoa boa. Ah, Padre, mas eu matei, eu fiz mal a muitas pessoas. Para Deus isso não importa. O que importa é o que você está pensando agora. Ninguém pode te acusar do seu passado. Ninguém pode dizer para você que você é uma péssima pessoa, que você não merece o perdão de Deus, que você não merece o amor de Deus. Só quem pode dizer isso é Deus. E Deus perdoa. Né? Deus é misericordioso, Deus perdoa. Então, nossa postura é olhar para adiante e acreditar que Deus está lá no final da nossa vida, né? Deus está lá no término da nossa vida. Eu sempre gosto de falar isso. Lembre-se, no filme da nossa vida, no final a gente morre, né? Tem gente que não gosta de falar de morte, né? Tem gente que não gosta, mas é realidade. No
no Mas final, a gente tem. no filme da nossa vida, no final a gente morre. É. E a gente tem que se preparar. A única coisa que a gente tem que se preparar para o futuro é isso, é sendo uma pessoa boa hoje, né? Fazendo bem, perdoando, seguindo adiante. Eu quero agradecer a todo mundo que participou com a gente, Isso, com também. os seguidores da doutora Lúcia, Beijo. os nossos seguidores aqui Seguidor da Da paróquia, paróquia. todos os nossos amigos, as pessoas de Taguatinga, do Lago, do Plano, todo mundo que está seguindo a gente. Agradecer aqui os nossos... A Ana. Ana, um beijo. Ana, um beijo. Nós amamos você, viu? E estamos com você para o que der e vier, tá? Sei, tamo junto. Beijo. E agradecer os meninos aqui que deram suporte pra gente, Super Carol, show. Francisco, Rafa, Roger, né, que estão sempre com a gente, porque a gente não consegue segurar a câmera e falar ao mesmo tempo. É verdade. Então a gente precisa de ajuda. É. Muito obrigado. Fiquem com Deus e nós vamos terminar com música. Né? E depois o padre vai acessar aí o canal do YouTube para responder umas perguntinhas sobre Tem pergunta? É. Tá bom, depois a gente conversa. Isso, responde lá. Minha vida é fugaz, brevíssimo segundo, instante que me foge, vós o sabeis, vós o sabeis. Para amar-te, ó meu Deus, saber que nesse mundo só tenho hoje, somente hoje. Que me importa, ó Senhor, se o futuro ameaça rezar por amanhã. Não posso no presente, não posso no presente. Conserva minha pureza, envia tua graça para o dia de hoje, tão somente para o dia de hoje. Se no amanhã pensar, temo minha inconstância, sinto em meu coração nascer de dor, nascer de dor. Mas quero sim a prova e a cruz sem repúdio, só por hoje, Senhor, só por hoje. Junto ao vosso coração divino, esquecendo-me do que passa, não temos dados nem inimigo, não temos nada. Concedei-me, Senhor, um lugar no vosso coração. Por hoje só Jesus, por hoje só Jesus. Boa noite. Valeu, obrigado. Valeu. Um beijo. Muito bom. Beijo. Sempre a minha mão aparece. Salva, Carol. Encerrar agora. Onde que está? Compartilhar no IGTV. Aí agora esqueci. Agora, compartilhar no story, né?